Olá, Regina Araújo falando, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Vamos começar esse vídeo aqui hoje, cheia de alegria, de felicidade, de gratidão a Deus. Ontem a minha família tirou aí um peso das costas, uma nuvem negra que andava por cima das nossas cabeças por conta da saúde da minha filha. Estávamos aguardando o diagnóstico de um exame muito importante que ela tinha feito e existia a possibilidade de ser uma notícia ruim, muito ruim. Graças a Deus, a notícia foi boa. O problema que ela tem é tratável, é controlável e ela está bem. Já foi medicada ontem para amenizar os sintomas que ela vinha sentindo. Tem ainda alguns exames e alguns procedimentos a serem feitos até que tudo se estabilize e só o remedinho que ela precisa tomar por um tempo resolva o problema dela, é claro que com controle, né? Eu quero agradecer a todas as pessoas que de alguma forma me mandaram mensagens, aquelas que não me mandaram mensagens, enfim, todas aquelas que de alguma forma vibraram, me mandaram energias positivas, pensaram de forma carinhosa no que eu estou passando, no que eu estava passando, se colocaram no meu lugar, tiveram empatia e mandaram para mim as melhores vibrações, colocaram aí a minha filha em suas orações. Eu agradeço a todos. E essa não é a primeira provação que eu passo com a minha filha, já passei por muitas provações com ela. E graças a Deus estamos vencendo mais uma. Eu não tenho religião, eu tenho religiosidade em mim. E muitas vezes, por acreditar que existe uma força maior que nos ampara, eu dou o nome a essa força de Deus. Mas em muitas crenças e muitas religiões é chamado por outro nome, mas isso não importa. O que importa é que, ainda que você tenha religião ou religiosidade, você, partindo desse princípio, queira sempre o melhor para o seu próximo. Eu agradeço do fundo do meu coração por todas as pessoas que de alguma forma me mandaram vibrações positivas, me colocaram em suas orações, colocaram a minha filha também. Eu agradeço do fundo do meu coração e fiquem tranquilos que agora está tudo bem, tudo sob controle. Gratidão a todos vocês. Bom, vamos agora falar um pouco sobre aquele vídeo que eu coloquei no canal do gráfico de Renko, né? Fazendo backtest no gráfico de Renko. E algumas pessoas me pediram para falar sobre a coloração, sobre os indicadores que estão no gráfico. Então, eu vou falar sobre isso agora, tá? Primeiro, por que eu estou fazendo alguns vídeos sobre gráfico de Renko, utilizando o gráfico de Renko? Porque todos sabem que não existe método nem estratégia infalível e nem nada que funcione 100% o tempo todo. Isso eu já vinha falando muito antes das coisas começarem a não se encaixarem mais no meu método operacional e eu verificar que robôs estão tomando conta das operações no nosso mercado, na nossa bolsa de valores, principalmente mini índice e mini dólar. Inclusive tem um post que eu fiz essa semana que está lá na aba comunidade do meu canal, compartilhando um post que foi criado pelo Renan Antunes, da revista Grafistas. Eu compartilhei com todos do meu canal. Se você ainda não viu, vá lá na aba comunidade do canal e dê uma olhada neste post, onde se trata do que eu venho falando há algum tempo, sobre as operações automatizadas e os robôs que vão passar a tomar conta das operações no mercado financeiro muito em breve, né? Já está ocorrendo, já é nítido isso, mas daqui a pouco nós não vamos mais conseguir fazer operações manuais na nossa bolsa de valores, principalmente em mini índice, que já é volátil por natureza. Então, no futuro bem próximo aí a gente vai ter tudo automatizado.
Então, vamos falar aqui do gráfico de Renko. Primeiro, essa plataforma é a plataforma MaxTrader, que eu utilizo através da corretora Nova Futura, é uma plataforma da Nelogica, mas você também pode utilizar qualquer outra versão do Profit Chart, essa é uma versão do Profit Chart, em qualquer outra corretora, ok? Não precisa especificamente utilizar essa plataforma ou a corretora que eu utilizo. Tem várias versões do Profit Chart em outras corretoras e aí você vai escolher a que é melhor para você, seja em valor ou em benefício, tá? Ou seja, qual será melhor para você em relação a custo-benefício. Vamos lá então. Aqui eu já tenho o gráfico de Renko todo preparado, que foi aquele gráfico que eu mostrei no primeiro vídeo que eu fiz sobre Renko. E agora eu vou pegar um gráfico limpo, para a gente partir do zero com essas configurações no gráfico e dos indicadores. Vou pegar um gráfico limpo que eu tenho aqui, ó. Gráfico limpo sem essa média. Eu tenho esse gráfico limpo aqui. Eu clico nesta opção, digito ali, ó, o I em J, nem precisa, ó, já veio. Pronto. Aqui eu tenho um gráfico limpo. E eu sugiro que você parta de um gráfico limpo para não ter problema com a configuração, principalmente da regra de coloração, tá? É preciso que o gráfico esteja limpo. Antes de colocar qualquer configuração aqui, eu vou dizer para você o que é Renko, né? Algumas pessoas nem conhecem esse gráfico. O Renko, ele é um tipo de gráfico atemporal, ou seja, ele não considera o tempo para a sua formação, como acontece no gráfico de candlesticks. O gráfico de Renko é desenhado por blocos, que são montados exclusivamente em função da variação do preço do ativo. Exatamente por isso, o gráfico de Renko é conhecido por ser um gráfico limpo e com poucos ruídos. E, consequentemente, haverá uma maior facilidade para identificarmos figuras, regiões de suportes, resistências e, principalmente, a tendência do ativo. É importante considerar o seguinte na hora de configurar o nosso gráfico de Renko. Quanto menor o tamanho dos blocos ou dos tijolos, ou seja, o Renko, quanto menor o Renko, maior será a sua quantidade visível no gráfico e menor será o tamanho do stop. Então, quanto menor o tamanho do Renko, mais boxes você vai ver no gráfico e menor será o tamanho do seu stop. Aqui, por exemplo, eu estou no 5R e cada box desse aqui, ó, tem 40 pontos. Se eu alterar para o 7R, por exemplo, cada box terá 60 pontos. Então, quanto menor o Renko, maior é a movimentação dos boxes no gráfico e menor o stop. E quanto maior o Renko, menor será o número de boxes no gráfico e maior será o tamanho do stop. Vamos então para a configuração da coloração do gráfico de Renko. Eu vou clicar com o botão direito do mouse no gráfico e vou aqui, ó, inserir regra de coloração e vou escolher a 2MV padrão. Pronto, já colori o Renko. Qual é o próximo passo? Inserir a média móvel. Antes, para que serve a média móvel nesse gráfico de Renko? Bom, na análise técnica, as médias móveis são os indicadores que são utilizados com o objetivo de confirmar o surgimento de uma tendência com relação ao desempenho do ativo no mercado
ou até de uma eventual reversão nos preços em sua tendência. Em miúdos, as médias nos auxiliam a identificar a tendência. Então, eu vou inserir uma média móvel aqui. Eu venho aqui em inserir, indicadores, vou digitar aqui, ó, média, nem precisei digitar todo, ó, média móvel. Eu vou inserir no gráfico, tá? Se eu colocar a janela interna, ele vai aparecer aqui embaixo. Eu quero que apareça aqui, ó, dentro do gráfico. Então, eu seleciono o gráfico aqui e clico em inserir. Eu vou colocar uma média de 9 períodos. Ok? Fecho, a média está aqui. Nessa média móvel, o que eu vou fazer nela? Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dela, vou em propriedades dessa média e aqui em aritmética eu coloco exponencial. Só isso, tá? Não mudo mais nada. Então, média móvel exponencial de 9 períodos. Qual é o próximo indicador que eu vou colocar aqui? VWAP, ou tem gente que fala VWAP, né? Mas eu acho mais bonitinho falar VWAP, não sei qual dos dois estão certos, mas falei. E para que serve a VWAP? A VWAP é o preço médio ponderado por volume. Basicamente, é uma zona de preço onde os compradores e vendedores entram na briga pela direção do preço. É uma zona natural de suporte ou resistência. Muitas pessoas trabalham com o indicador VWAP e eles sinalizam que VWAP são regiões onde os grandes players gostam de atuar, que é onde eu acabei de dizer que é onde os compradores e vendedores entram na briga pela direção do preço. Então, quando o preço está próximo de uma VWAP, vai haver uma grande briga ali para romper essa VWAP ou ela acabar funcionando como barreira e o preço não conseguir ultrapassar aquela região. Eu vou adicionar 2 VWAPs aqui. Eu venho aqui em inserir, indicadores, digito ali, ó, V, aí eu coloco VWAP dentro do ativo, insiro uma vez e vou inserir a mensal também, tá? Ó, já entrou a diária e agora a mensal. Inserir, fechar. Deixa eu diminuir o zoom aqui para mim localizar essas 2 VWAPs. Essa daqui é a VWAP mensal. Eu vou mudar a aparência dela para cor teal. Vou colocar aqui tracejada e vou aumentar para 2 para eu saber que a mais forte é a mensal. E aqui na VWAP diária, eu clico com o botão direito nela, ó, clico uma vez nela, depois botão direito, propriedades VWAP. Na diária, eu vou mudar só a aparência dela e vou deixar automático espessura 1. Melhor eu deixar 2. Ó, espessura 2. Pronto, aqui, ó, espessura 2. VWAP diária e aqui na teal é a VWAP mensal. Qual o próximo indicador? Pivot Point. O que é o Pivot Point? O Pivot Point são muitas vezes utilizados por traders profissionais como um indicador de previsão dos movimentos do mercado. As linhas apresentadas no gráfico representam o Pivot Point, que é uma linha amarela que você verá no Pivot Point que eu vou plotar aqui no gráfico. Bem como os níveis de suporte e resistência, onde você verá os níveis de suporte na cor verde e os níveis de resistência na cor vermelha. Se o preço estiver acima do Pivot Point, que é acima da linha amarela, o mercado apresenta um cenário de alta. E quando o preço estiver abaixo do Pivot Point, ou seja, da linha amarela, o mercado apresenta um cenário
de baixa. Suportes e resistências no pivot point nos ajudam a determinar os níveis de potenciais inversões de tendências no mercado atual, sinalizando também regiões de possíveis entradas e saídas das operações. Então, vamos plotar aqui no gráfico 2 pivot points, tá? Eu vou utilizar 2 pivot points nessa configuração aqui. Então, eu venho em inserir, indicadores, digito aqui, ó, pivot, nem coloquei o vo, só coloquei o pi. Dentro do ativo, insiro uma vez, 2 vezes, fechar. Entrou 2 vezes? Entrou 2 vezes. Então, eu vou pegar esse primeiro pivô aqui, ó, vou clicar em cima dele, uma vez, botão direito do mouse, propriedades. Deixo as cores exatamente como elas estão e venho aqui, ó, em parâmetros. Essa primeira opção já está selecionada, que é máximo, mais mínimo, mais fechamento, /3. E aqui eu coloco em 3 linhas. Clico em aplicar e ok. Pronto. Agora, ó, eu diminuo o zoom do gráfico para eu enxergar o outro pivot point, que é esse aqui, ó. Aí eu clico nele, botão direito do mouse, propriedades do pivô, deixo as cores como estão, venho aqui em parâmetros e vou colocar nesta opção aqui, ó, abertura, mais máximo, mais mínimo, mais fechamento. Aqui já tá 3 linhas, ó, seleciono aqui 3 linhas, aplicar e ok. Então, eu tenho plotado aqui 2 pivot points, tá? Um com a configuração de 3 linhas para máximo, mínimo, fechamento, /3. E o outro com a configuração para abertura, mais máximo, mais mínimo, mais fechamento, /4. 3 linhas também, tá? Essa é a configuração do pivot point. Ok. Os indicadores do gráfico já estão aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Colocar a configuração do MACD histograma. Para que serve o indicador MACD? O MACD é um indicador popular desenvolvido por Gerald Apple. Embora sua utilização seja bastante difundida, nem todos conhecem suas verdadeiras características e assim desperdiçam uma ótima ferramenta técnica. Aqui nós vamos utilizá-lo como um fiel ajudante no acompanhamento de tendências e ele também vai nos auxiliar nas entradas. Ele vai nos ajudar a enxergar os gatilhos. Para inserir, eu venho aqui em inserir, indicadores, digito aqui, ó, MACD e seleciono o MACD histograma, janela interna, clico em fechar, pronto. Por padrão ele já vem assim. Eu clico em cima dele uma vez, clico com o botão direito do mouse e vou em propriedades do MACD histograma. Aqui eu vou colocar na média longa 150, na média curta 14 e no sinal 81. Na aparência eu não preciso mexer aqui. Vou clicar em aplicar, ok. Pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Preciso colocar a regra de coloração. Clico em cima dele, uma vez em cima dele, botão direito do mouse e venho aqui, ó, inserir regra de coloração. Eu vou inserir a mesma regra de coloração que eu coloquei nos boxes, no gráfico. Então, eu venho aqui, ó, seleciono 2MV padrão. Pronto, ele já coloriu o MACD histograma
E eu também posso utilizar aqui uma média móvel para nos auxiliar junto com a leitura do MACD histograma. Para isso, eu clico uma vez nele, botão direito do mouse, inserir média móvel, e aqui eu vou colocar uma média móvel de 14 períodos. Vou clicar na média móvel, botão direito do mouse nela, aqui em tipo eu vou colocar exponencial e eu quero mudar a cor dela. Eu vou colocar ela a amarelo. Aplicar, ok. Pronto. Foi exatamente essa configuração que eu mostrei naquele vídeo onde eu fiz um backtest, ou seja, uma simulação operando no gráfico de Renko. Aqui nessa média móvel, eu coloquei ela assim limpa, lá nesse vídeo que eu mencionei que eu fiz. Você também pode inserir uma regra de coloração nessa média móvel aqui, aí fica a seu critério. O que você pode fazer aqui? Ó? Aqui em regra de coloração, você clica com o botão direito do mouse nela, vem aqui inserir regra de coloração, e você pode, por exemplo, ó, utilizar a 2MV médias. O que acontece? Vou até colocar um pouco mais grossa aqui para você enxergar melhor. Quando você coloca a coloração na média móvel, ela vai mudando de cor de acordo com a movimentação dos boxes, do ativo. Aqui, ó, mudou para vermelho, e aí mudou para vermelho aqui, ó, ficou tudo vermelho, cenário vendedor. Aqui mudou para verde, cenário comprador. E olha como a utilização do MACD como auxílio para você executar as suas operações é cabível, né? É providencial, eu diria, né? Dá para operar o gráfico de Renko com ele limpo, sem indicador nenhum? Dá. Mas se você aliar um indicador ao que você está vendo no gráfico, vai facilitar bastante para você a leitura e você terá melhores confirmações para entradas ou saídas. Posteriormente, eu vou fazer um vídeo só falando dessas possíveis entradas, aliando a leitura dos boxes, do que está acontecendo no gráfico, com os outros indicadores e o histograma, tá? Agora eu só vou dar um ou dois exemplos aqui. Então, a gente tem a média móvel. Deixa eu diminuir o zoom aqui para a gente olhar. Ó. O que representa os boxes brancos? Os boxes brancos indicam para mim uma possível inversão do movimento. Então, quando você vê um box branco se formando no gráfico, você já fique de antena em pé, né, de orelhas em pé, porque pode haver uma inversão do movimento. Ah, eu só vou olhar para a cor do box para entrar vendido ou comprado, por exemplo? Não, tem todo um contexto. Tem o pivot point que pode te auxiliar, tem a localização das VWAPs e principalmente você precisa ficar atento à teoria de Down, tá? Principalmente a teoria de Down. Você precisa ver se o preço está fazendo topos mais altos ou fundos mais baixos. Topos mais altos com fundos ascendentes sinaliza para a gente um cenário de compra, e o inverso, que é fundos mais baixos com topos descendentes, sinalizam um cenário vendedor. Tudo isso tem que ser aliado a tudo que você está vendo no gráfico, né? É um conjunto de coisas que precisam ser analisadas e precisam atuar em sincronismo, né? Você precisa saber a tendência, precisa saber onde o preço está abaixo ou acima do pivot point, está próximo de uma região de resistência ou de suporte, onde estão as VWAPs diária e o que o histograma está falando para mim? Tudo isso tem que ser aliado a todo o contexto. Tudo isso faz parte da leitura para sua melhor assertividade aí nas entradas. Mais adiante eu faço um outro vídeo falando só sobre essas possíveis entradas, olhando para todos os indicadores que estão
nesse gráfico de Renko, tá? Essa é uma estratégia que, estudando, eu plotei aqui no gráfico e estou treinando em cima dela, mas nada impede que você faça suas próprias adaptações, que você use mais de uma média móvel. Tem gente que utiliza esse setup, esses indicadores, com cruzamento de médias, coloca 2 médias móveis, aí fica a critério de cada um, tá? Eu estou utilizando apenas uma média móvel, que é a média móvel de 9 períodos aqui no gráfico, para me ajudar a enxergar no gráfico de Renko que preço acima da média móvel, possíveis entradas de compra, né? Cenário comprador, preço abaixo da média móvel, possíveis vendas com cenário vendedor, olhando também para todo o contexto, sem esquecer de olhar para a teoria de Dow e o MACD histograma para te auxiliar. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo te auxilie de alguma maneira. Se ficou alguma dúvida ou se tiver algo para agregar, deixa aí no comentário do vídeo que eu respondo assim que possível. Bom final de semana para você, a gente se vê aí logo após o feriado. Eu acredito que já vou conseguir retomar aí a minha rotina de colocar vídeos com mais frequência aí no canal, ok? Se esse vídeo foi útil para você, dê um like, comente e compartilhe e até o próximo vídeo.